espaço virtual, né? Voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. E agora, especificamente, nós estamos com os cálculos químicos, cálculo estequiométrico. Nós falamos, né, dos cálculos estequiométricos, das reações e tudo mais. E nada melhor agora da gente poder estudar um pouquinho de concentrações e soluções. Por que a gente já emendou com o cálculo estequiométrico? Depois nós vamos gravar uma aula de 5 exercícios de revisão, contendo cálculo estequiométrico e cálculo de soluções, porque é uma extensão, né? A questão da solução, juntamente com o cálculo estequiométrico, você calcular mol, massa molar, né? Todos os cálculos químicos, é uma extensão. Aliás, o vestibular, ele entendeu uma coisa muito importante. Os nossos vestibulares tradicionais, vamos colocar aí FUVEST, UNESP, Unicamp, eles entenderam que os nossos alunos têm muita dificuldade em matemática. E aí eles resolveram introduzir matemática em química. Isso aqui é uma parte da matemática na química, tá certo? Os conceitos de química aqui são muito pouco, mas o aluno que tem condições de raciocínio lógico para calcular regra de 3, porcentagem, massa, saber, né, essas coisas, ele consegue calcular, ele consegue entender isso aqui perfeitamente bem. E aí o que os vestibulares fizeram? Encheram o conteúdo de química de matemática e dizendo que isso aqui é química. Tem muita coisa de química, alunos, que não é química, é matemática. Mesma coisa física. Quando fala calcular, é matemática. Calcule tal coisa, calcule isso, usando fórmulas, conceitos matemáticos, pronto. Aquilo ali é puramente matemática, tá certo? Não quer dizer que o químico não possa saber, não precisa saber, mas saiba que é matemática. O aluno que é bom em matemática, ele consegue se sobressair nesses conteúdos. Então vamos lá. Bom, eu coloquei umas legendas aqui, tá? Escrita, para a gente usar como padrão. E aí vocês vão anotar essas legendas aí, né? Como padrão, para a gente poder ter um entendimento melhor. Há livros didáticos que têm outras letras totalmente diferentes, não tem problema, tá? Mas aqui a gente adota como padrão, ó, M1, massa do soluto, M2, massa do solvente e M3, massa da solução. V1, volume do soluto, V2, volume do solvente, V3, volume da solução. Se eu colocar M1 então agora, você vai saber que é o número de mols do soluto. M2, M do navio, você vai saber que é o número de mols do solvente. E M3, o número de mols da solução, tá certo? Bom, então é padrão a gente numerar essas coisas, tá? Porque todos os três têm massa, tanto a solução, solvente, soluto, tem massa e tem volume. Então é padronizado 1, 2 e 3, 1 soluto, 2 solvente e 3 solução. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá, ó. O primeiro concentração, né? Que é, vamos, concentrações de soluções. Nós fizemos a aula passada o coeficiente de solubilidade, né? O que é concentração? Você já deve ter ouvido falar, ó, nós vamos para um baile aí, vamos fazer uma concentração na casa do amigo, né? Antes do baile. É você aglomerar um grupo de pessoas num determinado espaço, para tomar uma cerveja lá, fazer um churrasco antes para depois ir para o baile. Ó, nós vamos para o jogo do Corinthians hoje à tarde, às 4 horas da tarde. Mas antes, de manhã, nós vamos fazer um esquenta lá na casa do nosso amigo, fazer uma concentraçãozinha lá antes do jogo, para depois nós ir para o jogo. Concentrar é colocar um grupo de pode ser pessoas, partículas, vamos colocar partículas, nós estamos falando de química, na química, tá? Concentrar é você colocar um número significativo de partículas num determinado volume, junto com um solvente. Isso é concentrar. Bom, o primeiro componente de concentração que nós temos é o que nós chamamos de título. Tá dando para enxergar aí, né? Título. Nossa, professor, título, isso aí parece o símbolo do trabalho lá de física, sim. E como é que eu faço para calcular o título? O título, você vai fazer massa do soluto sobre a massa da solução. Maravilha. Isso é título, certo? O título você vai escrever N1 sobre N1 mais N2, ó, porque a massa da solução é soluto mais solvente, tá aqui, ó. Isso implica que o título é puramente matemático, ó, N1 sobre N3. O título vai dar sempre um número menor que 0
Opa, desculpa. Vai dar sempre um número maior que 0 e um número menor que 1, tá? Então deixa eu só colocar aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, título, massa do soluto M1 sobre a massa da solução M3, ó. Esse título ele sempre vai ser maior que 0 e menor que 1. Ele me dá a porcentagem em massa da solução. Porcentagem em massa, certo? Aqui, ó, porcentagem em massa. Ô professor, então vamos supor que eu coloco lá 100 gramas de sal em 1000 gramas de água. Eu vou ter mais ou menos lá de solução, juntando os dois, já que o senhor falou que dá uma expandida, dá lá 1150 gramas de solução. Quer dizer que o título é 100 massa do soluto dividido por 1150 gramas? Exatamente. É isso aí, exatamente. Correto? Esse é o título. Maravilha. Que bom, professor. Legal. Bacana. Né? Que mais, professor, que nós temos? Nós temos o Czão. Ó, nós chamamos de concentração comum. Ó. Concentração comum. Concentração comum é gramas por litro. Ó, gramas por litro. Só a unidade de medida que você aprendeu no ensino fundamental. Não tem nada de concentração por litro. Ô, professor, então esse gramas por litro aí significa massa do soluto sobre volume da solução? Exatamente. Ó, exatamente. Concentração Czão, massa do soluto sobre volume da solução. Ah, professor, então o título aí é o M1 sobre o V3. Maravilha, é isso mesmo, ó. M1 sobre V3. Pô, bacana, legal, joia, beleza. O que mais que tem, professor? Aí nós temos a molaridade, que é a concentração molar, né? O mols por litro, né? Que representa aí nas principais reações, quando o químico ele vai estudar as reações químicas, ele estuda, a maioria das reações acontece em soluções aquosas, né? Dissolvido em águas. Então ele vai usar o mol por litro para saber quais são as proporções estequiométricas que cada substância reage uma com a outra. É mais fácil olhar para o número de mols. O mol vale 6 vezes 10 é 23. É aquele mol lá, professor, que vocês estão na aula, primeira aula? Sim, exatamente. Então aqui, ó, esse M aqui, molaridade, eu não gosto de usar esse nome porque esse termo está em desuso, tá? Nos livros de dados convencionais. Eu gosto de usar concentração molar, mas é chamado de molaridade também, né? O que é concentração molar? É a massa do... Massa não. Opa, professor, o que é isso? E que lousas, que apagador, que enceba é esse, hein? Vamos lá. Número de mols, ó, do soluto sobre número de mol, volume da solução. Volume da solução. Já disse para vocês que eu não troquei a lousa ainda por canetão para poder padronizar 150 aulas. A gente começou há 4 anos atrás as primeiras videoaulas com esse modelo. A gente vai encerrar 150 aulas com esse modelo, tá? Então nós não vamos mudar o formato. Então isso aqui vai ser N1 sobre V3, está aqui, ó. N1, o que é 1? 1 é soluto. Então, o número de mols do soluto sobre o volume da solução. Maravilha, professor. Maravilha. Legal. Então, eu pego o número de mols do soluto, jogo dentro de um litro de água e vejo quanto que tem por litro. Isso aqui é mols por litro, hein? Ó, a molaridade me dá mols por litro na solução, litro de solução. Legal, hein? Bacana. Gostei, professor. O que mais? Vamos lá. Nós temos agora a fração molar. X, fração
molar tem partes por milhão, né? Tem uns negócios aí, o pessoal fala partes por milhão, a gente não vamos abordar isso aqui ainda. Ó, porcentagem, isso aqui é a porcentagem em mols, porcentagem molar. Vamos escrever porcentagem molar, fica mais bonito, ó. Porcentagem molar. Como assim, professor? Ué, o x, que é a fração molar, ele é N1 sobre N1 mais N2. Ou seja, número de mols do soluto sobre número de mols do solvente, que me dá número de mols do soluto N1 sobre o N3, ó, sobre o N3. Puxa vida, professor, legal, hein? Bacana, 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 legal, né? Essa aula especificamente foi só para colocar essas formulinhas. Essas 4 aqui já é suficiente para nós fazer um estudo apurado, detalhado dessas concentrações. Depois nós vamos fazer diluição, a próxima aula vai ser diluição e mistura de soluções, e aí depois nós vamos fechar com aula de 5 exercícios. Agora veja bem, ó, nós não vamos fazer 2 exercícios tradicionalmente como a gente fez, tá? Eu vou escrever aqui, ó, uma situação, tá? É uma situação momento. Eu vou colocar 20 gramas de H2SO4 em 150 gramas de água, H2O, certo? Beleza? Que produziu 170, vamos colocar 180 ml de solução. Vamos pegar um caso aqui atípico aqui, suponhamos que seja isso, eu coloco 20 gramas de H2SO4, ácido sulfúrico, em água, certo? Em 150 gramas de água, que vai produzir 180 ml de solução no final. Eu vou calcular título, eu vou calcular a concentração comum, massa molar e fração molar da solução. Pode ser, alunos? Tranquilo? Vou pegar minha calculadora ali, apagar essa parte aqui, e em cima desse modelo nós vamos explorar aqui todo aquele conhecimento lá. Vai lá tomar uma água enquanto eu vou buscar minha calculadora, que eu esqueci, ela não está aqui. Vou buscar minha calculadora, porque eu vou usar a calculadora para a gente calcular, tá? E você pega a sua também, porque faz parte do processo. Vamos lá? Bom, meus amiguinhos, está aqui, né? A calculadora, coloca a sua calculadora aí, né? Fica com ela. Ai, professor, usar a calculadora? Tem que usar. Se você não aprendeu a fazer conta de divisão, você vai aprender. Aqui vamos usar a calculadora para poder calcular, para ir mais rápido, tá certo? Não tem problema nenhum usar a calculadora, tá certo? Eu, como professor de matemática, eu não vejo problema nenhum aluno já usar a calculadora. Em pleno século XXI, a gente ficar fazendo continha na mão. O importante é que ele aprendeu no ensino fundamental, não esquece, tá certo? Ó, vamos lá. Eu falei 20 gramas de H2S em 150 gramas de água, certo? Que produziu 180 ml de solução. Bom, o título, o que é o título? O título é a massa do soluto sobre a massa da solução, certo? Bom, a massa do soluto, ela vai ser, ó, vamos aqui, a massa do soluto vai ser 20 gramas, que é os 20 gramas de H2S, vai entrar como soluto aí. A água é um solvente universal, então eu vou considerar como solvente. Então, a massa da água, que é o solvente, ou seja, o soluto mais o solvente, 150, né, aqui, ó, o M3, massa do soluto mais massa do solvente, que é a solução, vai me dar 170. Ô professor, mas por que o volume aumenta e por que a massa não vai aumentar? A massa, Luz, é da balança. Se você acrescentar 20 gramas na massa, vai aumentar 20 gramas. Agora o volume, por diferença de densidade, pode dar uma alteração. Eu estou supondo que dê 180 ml, eu não sei quanto que dá. Estou fazendo uma simulação aqui, tá? Não, isso aqui não é padrão, não leve isso em consideração, não. É preciso fazer essa medição no laboratório, colocar ácido sulfúrico junto com água, coisa que nós não temos aqui, e ver quanto que há um aumento de volume. Mas na minha simulação aqui, 180, é só para a gente fazer os cálculos. A gente não precisa ter isso aí, né, de cor salteada. Vamos lá, 20 gramas dividido por 170. Olha lá quanto que dá, ó.
0,011 aproximadamente, certo? Então eu posso dizer, o título é unidimensional, não tem unidade dividida, tá? Não é grama, não é nada, porque é grama sobre grama. Então eu posso dizer que o meu título é igual a 1,1%, né? Ou seja, isso aqui representa 1,1%. Opa, fiz errada a conta, apertei 1.720 dividido por 170. Estou vendo que está tendo uma discrepância. Não, alunos, é aqui, ó. Ó, arranca a calculadora, professor. Que coisa feia, hein? Não acertando nem com a calculadora. Então aqui nós podemos dizer, né, tipo um apagadorzinho que apaga melhor aqui sem borrar, nós podemos dizer que aqui é 11% em massa de soluto. Quer dizer que de toda a solução, 11% é soluto. E apenas, ó, a maioria, né, 89% é solvente. Tá certo? Então o soluto corresponde a 8% em massa. Em massa. Tá? A resposta 0,1, 11% em massa. Oh, bacana, legal. E concentração? E a concentração comum? Czão, né? Que é a massa do soluto M1 sobre o volume V3 da solução. Só que o volume em litro, certo? O volume em litro. ml para passar para litro tem que dividir por 1000. Aluno, essas coisas você já tem que ter na cabeça. Que 1 litro é 1000 ml. Então eu vou dividir isso aqui por 1000. Isso aqui vai dar 0,18. Então eu vou pegar lá, ó, 20 gramas dividido por 0,18. Quanto vai dar em concentração comum? 20 gramas dividido por 0,18. Olha lá, ó. Serão 111,11 gramas por litro de solução. Se essa solução tivesse 1 litro, 1000 ml, eu teria 111,11 gramas de soluto. É os 11%, né? Ó. É os 11% que a gente tem lá da solução no título em massa. Tem que corresponder mais ou menos com esse valor aqui, quase, né? Não necessariamente. Entenderam isso? Compreendeu? Essa é a concentração comum. Não é? Tá vendo? Isso é matemática. Matemática pura, não tem. Né? Agora nós vamos fazer a molaridade, a concentração molar. Número de mols do soluto N1 sobre o volume da solução 180 ml, que corresponde a 0,18 litro. Agora tem que achar o número de mols do soluto. Ó, qual que eu acho o número de mols do soluto? Massa molar do ácido sulfúrico, 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 do oxigênio. Tem que olhar lá na tabela periódica. Aqui eu tenho 64, mais 32, mais 2 dá 98 gramas mol. Ó, o H2SO4 tem 98 unidades de massa atômica, 98 gramas mol. Então se eu quero saber mol, eu posso fazer por regra de 3, né? 20 gramas está para x mol, enquanto 98 está para 1 mol. Ou eu posso dividir direto, ó, 20 dividido por 98. Vamos ver quanto que dá aí. Por isso tem que usar a calculadora para ir mais rápido. Olha lá, dividido por 98. Quanto que dá? Ó, 0,20. Olha aí. 0,20, um número grande ali, né? Mais 0,20. Vamos deixar 0,20 mol aqui. Oh, bacana. Então, eu vou pegar o meu 0,20 e dividir por 180 ml? Não. 0,18. Para a gente ter mols por litro. Olha lá, ó. Certo? Então 0,2, né, 0,20 dividido por 0,18, aproximadamente 1,1, ó lá, ó, quase ó, 1 aparecendo. Então vai me dar 1,111, né, mol por litro, mol por M, molaridade, mols por litro. Quer dizer que se eu tivesse 1 litro dessa solução, eu teria 1,11 mols de H2S dentro dela, certo? Maravilha, proporcionalmente. E a fração molar, professor? Como é que eu faço para a fração molar o X, que é a porcentagem em mols? Número de mols do soluto sobre o número de mols do solvente mais número de mols do soluto sobre número de mols do soluto mais o número de mols do solvente, que me dá o número de mols da solução. Ó.
Eu somo os números de mols, certo? Bom, quantos mols eu tenho de água? Quantos mols eu tenho de água? Ó, número de mols do solvente aqui, ó, o N2. A água, eu tenho 150 gramas, né? 150 gramas de água. Eu sei que cada 18 gramas de água tem um mol. É só ir lá na tabela periódica. A água é H2O, ó. É o H2O lá, não é outro tipo de água, não. É o H2O normal mesmo. 2 vezes hidrogênio mais 16 do oxigênio, eu tenho 18 unidades de massa atômica. De massa molecular, perdão, massa molar, né? E aí você pega esses dados na tabela e coloca aqui. Então vai ficar 150 dividido por 18. Nossa, que absurdo. Professor de matemática fazendo conta com calculadora. Lógico. Eu não sou besta. Eu não sou tonto. Eu não sou tonto, não xingando quem faz no braço, não é. É que a tecnologia está aí para ser usada e a melhor forma de você ser inteligente é trabalhar em favor com a tecnologia. Faz a tecnologia trabalhar para você, certo? No dia do vestibular não tem calculador, você tem que saber fazer. Mas aqui a gente não precisa mostrar que a gente sabe fazer continha de divisão. Não é isso. A proposta do nosso trabalho aqui com essa aula não é isso. Se for, eu tiver que ensinar continha de divisão para vocês, eu volto lá, gravo uma aula do ensino fundamental, da 4ª série, né, 5º ano, 6º ano, aí eu vou ensinar divisão com 2 números na chave, divisão com 3 números na chave, aí eu vou ensinar vocês a dividir. Entenderam? Vamos lá. Então, 0,2 sobre 8,33. Opa, peraí, pera um pouquinho. Pera aí, sobre 8,33? Não. 8,33 é o da água. E eu tenho 0,2 do açúcar sulfúrico, que é o soluto. Então é 0,2 mais 8,33. Isso me dá 0,2 dividido por 8,33 mais 0,2, 8,53, ó. Então, vou fazer aqui, ó. A minha fração molar vai dar 0,2 dividido por 8,53, olha lá, ó, 0,023. Unidimensional, não tem unidade de medida. Significa que isso aqui é 2, se eu multiplicar por 100, isso aqui vai me dar 2, ó, vou fazer aqui embaixo, 2,3% em mol. Então, de toda a unidade molar da substância, né, de todos os números de mols da solução, melhor, né, da quantidade de mols que tem juntamente o soluto e o solvente, 2,3% são mols do soluto. Os outros 97,7% de mols contido no recipiente é da solução, tá certo? É do solvente, né? Então, nós temos essa porcentagem molar aí. Maravilha! Isso, continha, não tenho que... Né? Aí, professor, por que você não vai resolver 2 exercícios? Porque se eu vou colocar 2 exercícios aqui para resolver exatamente o que nós fizemos aqui. Então não vale a pena a gente perder tempo com isso. É melhor a gente poder resolver os exercícios mais complexos, que vai aparecer isso aqui, nas aulas de revisão. Tá certo? Por isso que eu gosto de dar essas aulas aqui. Terminou o cálculo estequiométrico, eu já inicio nas minhas aulas de química, eu já iniciei dando concentração de solução. Porque fica mais fácil para o aluno pegar intimidade com as unidades molares. Entendeu? E o cálculo estequiométrico, ele facilita, né, aquelas contas lá que tem no cálculo estequiométrico, as regras de 3, depois facilita uma compreensão disso aqui. Né? Maravilha, pronto, fechou. Olha, próxima aula nós vamos falar de diluição e misturas de solução.